Porto Alegre está aí. Professor Tiago Alberto, grande referência. Teoria do direito, prova. Tiago, Eunice. Então, gente, essa é a live de número 19. Então, no livro, nós já estamos na metade do nosso trabalho, né? E isso é muito bacana, porque tem sido fonte dos nossos estudos de revisão do trabalho, né? Então vamos aguardar um pouquinho aí para o pessoal chegar. Obrigado. Então, gente, aqueles que não pegaram ainda o cafezinho, podem pegar, certo? O conteúdo vai ser muito legal hoje. Teoria da norma jurídica no processo penal. Na ordem, é o nosso capítulo de número 19. Né? Então, o livro é composto de 41 capítulos. Nós estamos fazendo um conjunto de lives, uma por capítulo. Então, o trabalho que a gente já começou já tem mais de mês. Estamos aqui sempre nas segundas, terças e sextas-feiras. A partir das 6 da manhã, nós iniciamos e damos sequência ao nosso conteúdo. Para aqueles que não assistiram às lives passadas, não há problema. Elas estão todas salvas. Vocês podem encontrar no meu canal YouTube organizadas. Você pode encontrar também no nosso IGTV. Aí, para quem não tem hábito de acesso, tem lá em cima no Instagram, IGTV. Clica, vai encontrar as 17 lives organizadas. No caso, as 18 lives organizadas. E a partir de hoje, 19. Né? Então, o cafezinho é para nos acostumarmos aqui com essa rotina, tem sido bem agradável. A gente acorda cedo, faz uma leitura. Para aqueles que têm um livro, uma ideia interessante é estudar o capítulo que eu vou falar antes. Porque aí chega aqui, inserem as dúvidas aqui na nossa tela. Nós vamos sempre partir de algumas perguntas e em seguida nós vamos respondê-las a partir de uma fundamentação consistente. Então é uma maneira também de acompanhar o livro para quem está estudando e de ter um upgrade aí nos assuntos do direito processual penal. Tá joia? Obrigado pela presença. Vamos fazer o seguinte, aqueles que entraram agora, manda um aviãozinho para um amigo, diz, olha, está acontecendo a live. Isso nos ajuda muito essa interação. Então a interação de mandar o coraçãozinho aqui do lado direito, do canto direito, tem um coração, e mandar um aviãozinho para um amigo que deseja estudar, é também bastante importante, tá? Então tem tudo lá. No YouTube vocês encontram as lives organizadas, também encontra no nosso IGTV. Então, quem desejar estudar, o livro é esse, tá joia? Pessoal, o assunto de hoje é sobre a teoria da norma jurídica no processo penal. Mas o que é norma jurídica? Vocês já sabem? Qual o sentido de norma jurídica? Quais as possibilidades de norma jurídica em relação ao que a doutrina aponta, a doutrina tradicional aponta nos livros de processo penal e nos livros de teoria do direito? Bom, essa é a primeira questão, saber o que é norma jurídica. A outra questão é como você aplica o direito. Você aplica a partir de um fato ou você antes passa pela lente da norma? Se você aplica a partir de um fato, você tem domínio da consequência que você vai atribuir àquele fato, né? Então essa é uma outra questão interessante, que estão na órbita da teoria do direito. Se formos migrar para uma hipótese mais prática, quais as espécies de norma jurídica que nós temos no sistema? O nosso sistema define bem as normas jurídicas e aqui nós chamamos a atenção para alguns casos de normas abstratas e gerais e outros
de normas abstratas e concretas. Então nós temos a possibilidade de editar normas para todos em termos concretos, né? Teríamos essa possibilidade, normas que seriam direcionadas para várias pessoas de uma vez só, independentemente de uma sucessiva aplicação. Então esses temas, eles estão no nosso dia a dia. Por exemplo, em sede de execução penal, nós já enfrentamos o problema que foi denominado habeas corpus, habeas corpus genérico, né? Uma espécie de habeas corpus que seria destinada, a ação seria destinada a alcançar todas as pessoas presas, por exemplo. Então, se impetraria um habeas corpus com cunho coletivo, né? Então, essa ideia do habeas corpus genérico, que acabou sendo chamado de habeas corpus coletivo, teria muito mais um propósito genérico do que coletivo. Por quê? Porque quando se chama uma ação de coletiva, a ideia é que quem está no polo ativo da ação seja uma entidade de classe e que represente todas aquelas pessoas. Então corrigimos, dizemos, olha, é melhor que se chame habeas corpus genérico. Por quê? Porque sua ordem concreta, ao final, se dirige a todos os que estejam na mesma situação de direito de fato, uma situação jurídica. Então, se, por exemplo, o habeas corpus assegurar condições melhores de dignidade para as mulheres presas, e há uma ordem nesse sentido por parte do Supremo Tribunal Federal dirigida a todos os presídios e a todas as mulheres que estejam naquela situação, nós temos aí um habeas corpus genérico e não um habeas corpus coletivo. Porque, por exemplo, o ente que propôs uma demanda dessa, se for um partido político, se for a Defensoria Pública, eles não são entes de classe das pessoas presas. Então, por isso, a nomenclatura correta é habeas corpus genérico. Então, essas decisões genéricas, elas são abstratas. Por quê? Porque se aplicam a todos. Mas elas são concretas. E por quê? Porque elas independem de um enunciado intermediário para se valer, para determinar a sua aplicação. Então, nesse capítulo, nós fazemos uma análise das normas envolvidas. E temos 4 normas envolvidas que se baseiam na ideia keuseniana. Eu tenho normas gerais e abstratas, são bem dizer as leis. Então, os enunciados legais do sistema são normas gerais e abstratas. Dominem isso. Se trata de entidade, se trata de um ente que vai servir como forma seletora de notas, seletora de classes para a sua aplicação. Então, eu só vou aplicar uma norma geral e abstrata se eu tiver, no fato, os elementos, os indicativos de que eles se adequam à norma geral e abstrata. Isso alguns denominam de subsunção. É interessante se falar em subsunção porque há quem entenda que subsunção seria uma coisa ingênua. Então já vi em alguns autores afirmando, olha, a subsunção é uma coisa desnecessária, ingênua, é um dedutivismo simples. Não é bem verdade isso, se nós considerarmos outros autores que escrevem com mais propriedade a questão. Então, se vocês forem, por exemplo, para o livro de Carl English é um livro, uma tradução pela Fundação Calouste Gulbenkian, e esse autor tem como tema o livro Introdução ao Pensamento Jurídico. Esse autor explica a subsunção com uma pegada penal. Então ele traz alguns casos penais e demonstra a complexidade que é de você selecionar nos fatos os elementos que significam notas para fins de aplicação dos enunciados jurídicos. Então, na prática, você tem que fazer a definição de conceitos. É necessário definir conceitos que estão na lei e conceitos que estão no fato. E somente pode existir um encaixe em torno da subsunção normativa se as definições do conceito do fato e do conceito do texto se adequarem, se amoldarem. Né? Imaginem uma peça que deve se encaixar em outra de maneira perfeita. Não é coisa simples. A outra questão é que para você concluir o silogismo com a aplicação, por exemplo, de uma pena, outro elemento de subsunção deve ser inserido, como, por exemplo, o da prova.
Então, na prática, eu tenho um tríplice encaixe. Deve haver primeiro um encaixe de tipicidade entre o fato e a norma, com propriedades seletoras em relação aos fatos, para que nós possamos dizer existe uma relação entre o enunciado normativo e o fato. Então, as propriedades seletoras, né, a fato-espécie, né, Tatbestand, ou a hipótese normativa, ela tem elementos seletores para você dizer, bom, esse fato adere a essa norma. Né? Então, além disso, eu preciso depois fazer um encaixe conceitual e empírico do material probatório. Então, a prova, aquele conjunto de elementos ali informativos, ela precisa também ser definida para que tudo que está ali em termos veritativos se adeque àquele elemento da fato-espécie, aquele elemento da hipótese normativa. Então, é um encaixe complexo, por isso que subsunção não é tão simples assim. Aí alguns podem dizer, isso é muito difícil. Geralmente a dificuldade vem por falta de prática e de treinamento. Então, se a gente tiver condições de fazer uma prática nisso aí, a coisa se torna muito mais comum, como se fosse uma atividade cotidiana. Por outro lado, para fins de se impor pena a alguém, é necessário realmente um filtro mais criterioso, um filtro mais dificultoso. Se a gente aplicasse esse filtro dogmático sempre na hora de condenar alguém, nós não teríamos, por exemplo, uma superlotação carcerária. Então vejam que com a dogmática nós podemos convergir, né, chegar ao encontro de posicionamentos que estão na criminologia crítica. A crítica coloca muita ênfase nos problemas criminológicos atribuídos ao próprio Estado. Então, o Estado que criaria a figura do criminoso, o Estado que daria condições para o criminoso reincidir, porque não recupera, e o Estado que traz todo o manancial legislativo que alcança algumas pessoas e também o funcionamento concreto, com produção normativa, por parte do Poder Judiciário, para que algumas pessoas sejam alcançadas pelo aparato penal. Então, a criminologia crítica coloca como causa do crime o Estado, como o Estado fosse o grande provocador e criador dessas questões. Mas quando eu tenho um domínio da dogmática, eu também vou chegar a um resultado similar. Embora a fundamentação seja absolutamente diferente, o cuidado com os elementos dogmáticos para aplicar a pena, em termos de subsunção, ele também evita a imposição dessa sanção a pessoas que sejam inocentes. Então, a ideia é uma ideia de tutela de inocentes, né? uma ideia de proteção contra equívocos judiciais. Temos, então, a teoria da norma jurídica como algo muito importante. Eu tenho falado nesses nossos encontros, inclusive foi objeto do nosso encontro passado, quando a gente tratou de problemas relacionados à pragmática. Então, falamos do plano pragmático das normas jurídicos processuais. A pragmática, gente, é um possibilismo. A pragmática é até muito sincera na hora de dizer que existem muitas possibilidades de aplicação de um texto legal diante de um caso concreto. Eu posso interpretar de uma forma, você pode interpretar de outra. Então, o que é que tem assim de contributo da pragmática? Ela é sincera para dizer para a gente que há possibilidade de divergências na hora do exame de um fato, que é uma coisa muito difusa. Então, o que é que nós devemos fazer quando aplicarmos a norma? Nós devemos diminuir de possibilidades. Então, se um fato desperta várias possibilidades de aplicação, então veja, o fato morte, ele tem interesse para o direito, pode ser um suicídio, pode ser um homicídio, pode ser um infanticídio, né, pode ser uma morte natural, mas ele tem interesse também para, além do direito criminal, outras espécies de outros ramos do nosso direito, como, por exemplo, sucessões, a pessoa falece, existe todo um procedimento para se dividir a herança deixada, mas também tem interesse para a medicina, a depender da causa-morte, eu tenho também interesse de outros campos de conhecimento. Essa percepção de que um fato desperta pluralidade de concepções
é uma coisa sincera da pragmática. E ela procura, então, atribuir um cunho funcional, né, daí que pragmática é função, para que você recorte o que vai aplicar, para que você dê direcionamento. Então, se na hora de tomar um texto eu tenho ampla possibilidade, é possibilista, é reflexivo, eu vou refletir sobre o texto, na hora de ditar a norma, eu dou um direcionamento. Eu diria que ela é unidirecional, ou seja, é o momento da gente contornar, ou seja, fixar bem a denotação normativa. Então, observe o seguinte, que eu tenho aqui uma relação entre conotação e denotação. A conotação é intencional, a denotação é uma extensão. Todo enunciado tem os dois aspectos, mas na hora que eu aplico, que eu seleciono, por exemplo, as propriedades da hipótese normativa para enquadrá-la em um fato, isso é intenção. O professor Paulo de Barros Carvalho chama isso de enunciado protocolar, intencional. Então eu tenho conotação. Isso casa, pessoal, com a ideia de que norma depende de um ato de vontade. Então é indispensável se perceber que o ato de aplicar o direito, ele sempre vai ter uma pessoa atribuindo aquele fato um sentido, uma conotação, uma intenção. Então é necessariamente um ato de vontade. No processo penal, como regra, esse ato ele decorre de uma norma individual e concreta. Então, pessoal, muito bom dia aqui, os que estão entrando, tá? Para quem está entrando, essa é a live de número 19, né, que trata da teoria da norma jurídica no processo penal. Então, vocês vão entender por que o processo penal não deve ser interpretado fora da lente da norma. Né? Qual o problema de interpretar um fato sem o aparato normativo? É que você não limita esse leque de possibilidades. Então essa é uma live, a live de número 19, de um total de 41 lives. Então nós nos propusemos a fazer 41 lives sobre o curso de Direito Processual Penal, que inclusive foi publicado pela editora Noeses, em conformidade com a teoria do direito, com o objetivo de facilitar o acesso, né, de dar uma didática maior. Além disso, o curso também tem vídeos sobre cada um dos capítulos, tá joia? Para aqueles que entraram agora, fique conosco. Manda aquele aviãozinho pro amigo, diz, olha, Rosmar tá lá, tá conversando, sexta-feira para a gente ganhar tempo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre norma processual penal, depois a gente estuda, trabalha. E além disso, como lembrado aí pelo Felipe, o nosso cafezinho que não pode faltar, né? Aqui, Felipe, eu trouxe além do aparato fundamental, que é a xícara, né? A garrafa, tá certo? A garrafa. Sim. A garrafa que teria, né, esse propósito de não deixar faltar o elemento, né? O elemento fundamental, tá certo? Então, vamos continuar aqui o nosso assunto. Bom dia, tá? Então, obrigado aí pelos corações, pelos acenos. E vamos em frente. Aí, gente, vejam só. Para a gente simplificar aqui, para dar uma ideia, qual é o conceito de norma? Né? Alguns chamam de imperativo. Eu tirei isso. Não falo mais que norma é comando. Não falo mais que norma é imperativo. O imperativo, o comando, é algo que está fora da órbita normativa. Aonde é que a norma acontece? Sendo bem simples para vocês, acontece aqui na nossa cabeça. Então, o que acontece posteriormente é a produção de um ato processual. Então, a teoria da norma, ela está para explicar o percurso que deve ocorrer na hora de você construir o sentido de um texto. Então, eu tenho os textos legais, eu tenho o texto constitucional, e nós somos seres humanos, cada um com uma ideia. Então, vamos aqui fazer uma atividade de intenção, né? Uma atividade volitiva para delimitar o contorno. Então, norma não seria comando, norma não seria imperativo, norma seria pensamento. Se a gente for para uma concepção de Kant, norma vai ser conhecimento. O João Maurício Adeodato, ele fala dessa maneira, que a norma seria um conhecimento. Mas por quê? Na hora que eu vou formar a intenção, eu faço uma simbiose com o esquema, né, estrutural
que eu digo que norma depende do enunciado, norma não é o enunciado, norma depende do texto legal. Então isso é um esquema que eu construo na minha mente. Mas esse esquema serve para catalogar, para selecionar os elementos de fato, para que encaixe. Essa síntese é bem parecida com o juízo sintético de Kant. Então, no juízo sintético, ele dizia, olha, o juízo sintético é o verdadeiro conhecimento. Vejam como uma coisa casa, como norma é conhecimento. Porque se você faz uma simbiose do seu esquema mental com o esquema de fato, para dizer que aí há uma identidade, uma identificação, então é porque nós temos um juízo sintético. Juízo significa também nexo. Um nexo entre o elemento estrutural e o elemento que está no plano empírico. Essa coincidência, então, que depende de um ato de vontade, de uma intenção, de uma conotação, é que pode significar norma jurídica. Então, norma jurídica não seria bem um direito subjetivo. Norma jurídica seria um conhecimento a respeito do fato. Por outro lado, a gente tem a ideia de norma jurídica enquanto uma entidade para assegurar expectativas futuras, né? A ideia de ser espectador, de ter esperança no que se vai acontecer para o futuro. Então, em certo sentido, é previsibilidade, né? Você ter a possibilidade de construir o direito é previsibilidade, em termos de o que vai ocorrer posteriormente, das consequências. Pode traduzir isso como genética normativa, nomogênese, genética normativa. Olha aqui para o processo penal, isso é muito potente, porque eu não vou admitir que um tribunal construa uma decisão judicial a partir de normas que não sejam passíveis de controle em sua genética. Então, o tribunal, na hora de decidir, ele precisa justificar a genética da norma que ele construiu para o caso concreto. E onde está essa genética? Está em seus fundamentos de validade. Por exemplo, nas fontes de processo penal. Não é? Então, fonte de processo penal, quais são? Eu tenho a lei, né? Eu tenho a súmula vinculante, mas mesmo a súmula vinculante deve derivar do artigo 103A. Então, eu não posso construir ideias, né, com base em pés que não estejam sedimentados em um alicerce. E esse alicerce é justamente a fonte de derivação. A norma jurídica, então, seria pensamento. O Carlos Cócio é até redundante, ele fala, olha, ela é pensamento de si própria. É porque ele realça um aspecto reflexivo da norma. Você pensa a norma com o objetivo depois de fazer a aplicação de um método empírico-dialético. Empírico porque tem o texto, tem a prova. E dialético porque é um vai e vem com o pensamento humano. O João Maurício Deodato fala que era pensamento, né? E a gente também realça que ela acontece na mente. Agora, o que eu transfiro em torno do que eu construí na mente é o ato processual. Pois bem, há, de certa maneira, e isso quem alerta é um autor europeu, da linha italiana, Riccardo Guattini, há muita dúvida na hora de aplicar a norma. Existe um espaço de dúvida entre a diferença entre norma e enunciado. Né? Isso porque, por exemplo, se você pega Kelsen, às vezes dá a entender que Kelsen está falando da norma enquanto texto. E isso realmente é uma imprecisão. Então nós temos uma dificuldade, né, de identificar quais são os limites do enunciado e da norma, porque o enunciado é o texto, a norma é o produto que acontece na mente depois da leitura do texto. Então, existe um aspecto duvidoso em torno do vocábulo norma. E talvez seja um dos mais fantásticos assim, em torno das suas acepções de sentido. Né? Até nome de pessoa é. Ora, norma não é a norma jurídica, norma é a minha vizinha. E isso é um aspecto de dúvida, né? Qual o sentido, como ela deve ser usada, né? E como ela deve se reportar a enunciado, né? Se ela é realmente derivada do enunciado. Isso quem fala é o Riccardo Guattini. Além disso, gente, nós temos uma forma de conceber a norma enquanto um aspecto de conexão. Né? Ou seja, a norma, eu falei, é um nexo, um juízo, né? Juízo normativo, juízo sintético, mas é sobretudo uma conexão
com elementos da realidade. Então, na hora de construir uma entidade normativa, você depende de tempo e espaço. A sede de produção das normas processuais é no processo penal concreto. Eu tenho, então, também normas na persecução penal em geral. O que é que isso significa dizer? É que as normas que nós geralmente aplicamos em processo penal são normas individuais e concretas. Quando eu dou uma sentença se refere a fulano de tal, e a sentença já produz seus efeitos, como, por exemplo, emissão de guia de execução penal caso transite em julgado. Então tem uma relação entre tempo e dinâmica no processo penal. Então aqui nós mencionamos, né, autores como, por exemplo, o Rui Cunha Martins, que ele fala que é necessário você ter uma noção, né, uma noção de processo, uma noção de sistema, uma noção de processualidade. Então, essa delimitação dos espaços aonde a norma deve ser aplicada, ela é extremamente importante, porque ela vai diminuir os espaços de dúvida. Aqui nós partimos do pressuposto, vejam só, são questões assim que muitas das vezes a gente não tinha como explicar isso de maneira fácil. Para você ter acesso a isso, você tinha que ler vários livros, e aqui a gente consegue pelo menos encontrar algumas palavras que facilitam o acesso a isso. Então, o que é redução de complexidade? Né? Porque quando o Rui Cunha Martins diz, olha, preciso ter uma delimitação precisa de uma noção de sistema, uma noção de processo. Né? Eu preciso, então, ter uma delimitação do espaço. Qual é o objetivo de você delimitar espaço, tempo, dinâmica do processo? O objetivo é você diminuir o campo de dúvida. E quando você está diante de um fato em geral, o fato ele é, via de regra, complexo. O fato, vem de novo eu falando, o fato é contingente. O que é contingente? É o que não é necessário. A gente não consegue, então, domar o que vai acontecer no futuro. Aqui eu digo, olha, respeitem o meu espaço, né? Que é o meu espaço, ninguém pode entrar. E alguém pode, de repente, descumprir essas regras que determinam o respeito ao meu espaço. Então, isso é contingente. O que é necessário é quando você diminui, ou seja, se eu derrubo um objeto, ele vai necessariamente cair na vertical, ele não vai subir. Então eu tenho espaços naturais que são necessários, né, que eu não posso submeter à acidentalidade. Então quando eu tenho fato, né, a existência de um crime, apesar da lei, a lei diz, olha, não cometa o crime, a pessoa comete, né, não cometa um delito grave, ela comete. Então a lei ela não consegue segurar o que vai acontecer para frente. Isso é a contingência. Quando eu uso um aparato de estrutura para interpretar isso aí, eu limito a contingência. Isso significa, esse nome, redução de complexidade. Se os fatos são complexos, o objetivo da entidade normativa, né, de ter essa entidade normativa bem delimitada na nossa estrutura cognitiva, né, na nossa estrutura como a gente pensa, quando eu falo na estrutura de conhecimento, cada um de nós é dotado de estímulos. Né? Aqui a gente está estimulando justamente essas estruturas, percepção do antecedente, que é difuso, o antecedente ele é reflexivo, o antecedente é contingente, né? O antecedente ele tem aspectos abertos. Se eu vou para o consequente, eu dou direcionamento. A partir de quê? A partir de um esquema normativo padrão. Então, essa é a finalidade, né? de reduzir complexidade. Isso é próprio de sistemas. Então, por exemplo, autores como Luhmann, né? Eu li um livrinho de Luhmann, que é Introdução aos Sistemas. Introdução à teoria do sistema, né? Teoria do sistema. Esse livro ele tem tradução brasileira e é um livro que você tem que ter paciência para ler. Não é um livro tão difícil de entender, mas realmente requer uma dedicação. Bom, eu posso trazer alguns elementos de Luhmann para o processo penal, como a gente faz para responder essas questões. Ora, tem um fato perto. Precisamos interpretar esse fato. Por exemplo, quando eu estou diante de uma interceptação telefônica. A interceptação telefônica ela tem previsão na Lei 9296 de 96. E, de repente, quem requer essa interceptação telefônica é o delegado de polícia. O delegado de polícia, então, requer e o judiciário defere. E o judiciário defere sem a ciência do Ministério Público. Pode. Eu me filio à concepção que o Ministério Público deve ser ouvido e que esse deferimento só deve acontecer com a manifestação do Ministério Público. Mas isso não é unânime. Por exemplo, em caso similar, embora com base em outro instituto, o STF diz que a colaboração premiada
pode ser firmada com o delegado de polícia sem a presença do Ministério Público. Aqui nós temos amigos que estudam a teoria agnóstica da pena. Por exemplo, o juiz federal Lincoln Pinheiro Costa. E ele entende que o Ministério Público deve ser preservado da atividade policial. Ou seja, que nós devemos ter um Ministério Público com uma configuração restrita ao processo penal para preservar-lhe uma imparcialidade, um tanto peculiar. Então, as providências investigativas, a título, por exemplo, de pedidos de interceptações telefônicas, não deveriam ser requeridas pelo Ministério Público, e sim pelo delegado, inclusive deferida pelo juiz das garantias, sem a participação do Ministério Público. Essa é uma concepção do Lincoln que está restrita à divisão bem precisa de tarefas. Então, se a investigação é estatal, a investigação é administrativa, a investigação está fora do processo penal, essa atuação não deve ser reservada ao titular da ação penal, que ficaria com missões muito mais sofisticadas, né? Ele se baseia na teoria agnóstica da pena, não é ainda que prevalece. Mas observem que o Supremo Tribunal Federal acabou dizendo algo muito importante em sede de colaboração premiada, quando autorizou que as colaborações possam ser desenvolvidas na polícia sem a presença do MP, como, aliás, a própria lei autoriza. A gente poderia fazer um controle de constitucionalidade, se eu for me basear no meu entendimento, para dizer, olha, nós temos aqui a necessidade de que o titular da ação penal futura se manifeste sobre essas providências invasivas. Essa é a posição que parece ser uma tendência de acatamento. Mas, por outro lado, existem aqueles que pensam que realmente é o delegado de polícia que deve cuidar dessas coisas, que nós não devemos ter promotores policiais, muito menos aqueles que atuam na atividade investigativa que é própria da atuação policial, né? Então, a teoria agnóstica da pena, de acordo com Lincoln, ela também faz derivar essas ideias de que o Ministério Público deveria ter uma atuação mais normativa, né? Uma atuação, ao invés de investigativa empírica, uma atuação mais normativa para interpretar os elementos empíricos colhidos pelo delegado de polícia. Qual a vantagem disso aí? É que nós teríamos um promotor menos comprometido com as providências que dizem respeito à intervenção nas liberdades em momento em que ainda não existe processo. Então, a gente teria um promotor de justiça mais vinculado a uma atividade sofisticada, técnica, de cuidado na aplicação da norma. Aqui o Márcio está dizendo, o Felipe, né, Márcio Roberto Felipe, está concordando, o Lincoln deve produzir um artigo nisso aí. Eu sempre dialogo muito com ele, né? E o bacana disso é que a gente começa a ter outras ideias alternativas, né? Porque existe um modelo hoje, nós encontramos, já vi assim, já fui promotor em outros estados, né? Eu fui promotor no Rio Grande do Norte, fui juiz em outros estados, e a gente sabe que tem colegas que gostam, por exemplo, de fazer blitz, né? A pessoa é juiz, promotor, de repente está lá na blitz. Eu lembro de um caso que me mencionaram, que um grupo gostava de fazer blitz no motel, né, para saber se havia exploração de menores em motéis e tal. Bom, eu acho que essa atividade não é do promotor de justiça. Ele requisita, ele toma as providências, né? Ou então, a atividade do promotor não deve ser a atividade de estar atuando junto a uma blitz. Essa é a atividade da polícia, até porque é ele que vai interpretar os dados empíricos que a polícia toma para si, né? Então, sempre a gente procura contornar bem a ideia de questão de fato, que seria produzida pela polícia, por exemplo, quando apreende uma prova, etc. E a ideia de questão de direito, que seria interpretada pelo promotor, pelo juiz, a partir da questão de fato acolhida pela polícia, né? É um ponto de vista bem interessante. Então, definido bem que norma não é imperativo, o imperativo é o que decorre da norma, né? Então, aqui a gente atua com uma forma sempre relacional, entre antecedente e consequente. Nós podemos também fazer uma análise das normas jurídicas possíveis em matéria processual penal. E aqui nós fazemos a análise em 4 formas, né? 4 formas, tal como a forma como o Kelsen faz, né? Então ele diz, olha, existe norma geral e abstrata. É aquela que decorre da interpretação, por exemplo, da Constituição Federal. A norma geral e abstrata, então, ela estaria em estado de suspensão, né? Você ainda vai aplicá-la. Ela está ali como um formato prévio
para você selecionar as propriedades do caso concreto e, a partir delas, por exemplo, aplicar uma interceptação telefônica, né, as disposições da interceptação telefônica, que inclusive autorizam que o pedido seja formulado diretamente por meio de petição do delegado de polícia, né? Então, ali existe a norma abstrata, o delegado requer e o juiz vai aplicar e vai dar concreção. Então, a norma geral e abstrata é o ponto genético de partida para a construção das normas individuais e concretas. Qual a importância disso? Controle. Porque se você não tem uma definição do que é abstrato e geral para fins de delimitação de controle, você vai poder fazer qualquer coisa, né? Então, a ideia do geral e abstrato tem a importância de você identificar o DNA daquilo que será objeto de programado. Então, eu tenho um programa, que é o abstrato e geral, e eu tenho programado, que é o individual e concreto. Então, vejam que é uma atividade bem cuidadosa e restrita. E quando isso não está adequado, quando há um descompasso, nós podemos ter, lembrando das lives anteriores, déficit de imperatividade, déficit de efetividade ou ainda déficit de validade. Então, a depender da quebra da relação, pode ser, por exemplo, o descompasso de uma norma com outra. Eu tenho quebra da imperatividade, porque nós não sabemos qual que se deve cumprir. Vejam que a imperatividade não é a norma. A imperatividade é o que decorre dela ou da relação entre normas. Eu posso ter déficit de validade, quando a norma está em descompasso com o seu antecedente. É validade. E déficit de efetividade, quando há uma quebra, ou seja, quando os antecedentes de uma norma estão em descompasso com o consequente de outra norma. Então, a gente tem problema de efetividade. E essas questões são interessantes para você identificar a consistência do ordenamento jurídico, né? Consistência, integridade, coerência. Sem isso, a gente não vai para canto nenhum, né? Você pode produzir qualquer coisa, mas pela força. Existe uma oposição entre poder e força. A força é bruta, o poder ele tem validade. Então, eu já vi pessoas que chegam, né, querendo impor sua vontade com base na força. Então, ela pode até ganhar, mas essa força jamais ela será uma força legítima. A força, para ter legitimidade, ela precisa decorrer dos pontos de partida. E aqui é interessante, gente. Por exemplo, o Tássio Lacerda Gama, que é um nosso professor de competência tributária e nulidade, e que acabou inspirando bastante na hora de construir essas ideias, ele diz, olha, o que é nomogenético decorre também das regras de competência, em especial quando essas regras elas são deflagradas pela ilicitude. Então, quando há uma nulidade, a nulidade ela é representada em um ato individual e concreto, que decorre de uma norma individual e concreta, que precisa de controle. Então, se você produz um ato que não está de acordo com os parâmetros normativos, ali é deflagrada uma providência de controle que vai ensejar a prática de um novo ato individual e concreto. É por isso que a ilicitude pode ser fonte genética normativa, né? Ou seja, qual a importância de você usar esse nome que está na Bíblia, né? Gênese, que está a partir da Bíblia, que está na biologia, genética, DNA. Qual a importância de a gente usar esse termo como uma metáfora para o direito processual penal? É para identificarmos o compromisso de vincular esse nosso direito que nós estamos produzindo aos seus pontos de partida. Sem isso, a gente não tem como caminhar de uma maneira prudente, né? A ideia de prudência é sempre aquela ideia de você colocar a coisa no meio, né? A prudência eu relaciono muito com os gregos, de justa medida. E a justa medida ela requer realmente cuidado, consciência e essa relação com os pontos de partida em termos de programação. Aí nós temos, então, possibilidade agora de dividir as nossas 4 hipóteses de normas conforme a teoria gelseniana. Normas gerais e abstratas, aí vejam, gerais porque para todos, abstratas porque ainda em estado de suspensão, né? Ela está ela é uma conotação para fins de aplicação futura, é um enunciado conotativo para fins de aplicações futuras, mas está em estado de suspensão. Além disso, nós temos a possibilidade de dividir normas gerais e concretas, né? Aí é o caso do habeas corpus genérico, que nós mencionamos. Então, por exemplo, um dos casos de habeas corpus genéricos aconteceu agora com o problema da pandemia, da Covid-19.
Muita gente chamou atenção para o problema dos presídios superlotados e pessoas que estavam ali contaminadas, ia ser um caos geral com as pessoas doentes que estão cumprindo pena. E foi deferida a prisão domiciliar, albergue domiciliar para muitos dos presos, com o objetivo de evitar a contaminação de outras pessoas. Isso por intermédio de uma petição inicial de habeas corpus e de uma concessão por um órgão do Poder Judiciário. Uma das questões assim, importantes foi até da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, né? Então teve uma atuação fundamental dos defensores do Espírito Santo, a gente cita aqui no nosso livro. E essa atuação acabou permitindo, por meio de uma decisão judicial, né, que seria uma decisão abstrata, aliás, que seria uma decisão baseada em norma abstrata, e que se concretizou com a determinação de uma ordem geral. Aí por isso se chama norma geral, porque para todos, e concreta, porque produziu efeitos independentemente de uma interposição de outras ordens judiciais, a não ser o mandado, né? Porque depois que você concede o habeas corpus, aí segue o mandado para os presídios para que se cumpra aquela decisão em relação a todas as pessoas presas, né? Então, essa é uma ideia. Então, eu falei aqui de norma geral e abstrata e de norma geral e concreta, né? Norma geral e abstrata e norma geral e concreta. Tá? Bom dia, gente. Eu vou dar cumprimentar aqui todos, tá? Por estarem me acompanhando, agradecer a presença. Essa é a live de número 19 já, de um total de 41 lives. Para quem não assistiu às lives anteriores, nós guardamos todas as lives no IGTV, guardamos no nosso canal YouTube. Então, quem não se inscreveu ainda no nosso canal YouTube, corre lá, se inscreve e aperta no sininho para receber as notificações. Não esquecem também de dar um like e de escrever nos comentários. Eu respondo a todos os comentários, perguntas, né? Aqui eu já vi na tela que alguns amigos se manifestaram, né? Então, tá mencionando aqui o Miller, a súmula número 234 do STJ, né? Então, temos também o Márcio Roberto falando dos aspectos aqui de a pessoa passando no concurso errado, né? Com todo respeito aos amigos que investigam, né, Roberto? Às vezes acontece realmente isso. A pessoa precisa se encontrar na atribuição, né? E vamos seguir em frente agora, pessoal, explicando as outras duas categorias. São apenas 4. Então, eu falei de norma geral e abstrata, norma geral e concreta. Aí você faz o trocadilho, né? É simples, porque eu falei geral e abstrata, geral e concreta. Aí agora eu vou falar individual, porque a norma é dirigida a uma pessoa. Individual e abstrata. Pode acontecer? Pode. Geralmente as normas condicionais. Para os casos de saída temporária dos presídios, embora em descompasso com a previsão legal, os tribunais têm autorizado porque o descompasso com a previsão legal otorga mais liberdade às pessoas presas. De que maneira? Se faz uma programação para as saídas temporárias, né? Então, existem formas de se ausentar do presídio de maneira controlada nos períodos, por exemplo, festivos, nos períodos de comemorações em relação ao Dia das Mães, de Natal, né, de Semana da Pátria. Os presos são autorizados a visitar suas famílias. Então, essa ideia de visitação, ela é assegurada, às vezes, por uma programação de saída. O que é que significa? De antemão, os presos já estão autorizados a sair e para isso, o diretor do estabelecimento é comunicado. Então, não precisa de uma norma subsequente. Vejam, a norma já é uma norma que está no nível individual, porque se dirigida, por exemplo, ao preso fulano de tal, para sair, e concreta, porque no caso, uma norma geral ou a norma concreta, porque já produz um efeito subsequente. Então, eu tenho as decisões condicionais como decisões que estão ainda no nível de abstração, mas que podem ser concretizadas no futuro se confrontadas com os requisitos legais. Então, são normas denominadas de individuais, porém abstratas, né? Individuais, porém abstratas. Serão concretas posteriormente. Então, concretas quando? Quando chegar a data. Ainda está em nível de suspensão. Chegando a data, no momento do implemento do requisito de tempo, aí se concede se ainda mantidas as condições que constam da programação.
Então não é muito comum, mas acontece, né? As normas condicionais seriam normas individuais, porque dirigida a fulano, e abstratas, porque ainda dependente do implemento de condição. O que é mais comum no processo penal individual são as normas individuais e concretas, né? Essas são, por exemplo, sentença, decisão, né? Ou seja, se decreta a prisão preventiva de alguém, isso é uma norma individual e concreta. Está ali no processo, dirigida a fulano de tal, e é também concreta porque a gente já vê emanar todos os efeitos materiais de arresto da liberdade da pessoa, né? Arresto da pessoa e limitação da sua liberdade. Tá? É isso aí. Então, são essas 4 entidades, tá joia? E você pode, por exemplo, utilizar essa ideia para explicar muitos fenômenos no processo penal. Aqui, quando a gente está no capítulo 19, nós mencionamos, olha, existem formas de você calibrar, né, o processo penal, mas também existem limites a essa calibração. Então, toda vez que nós vamos concretizar uma norma, nós não podemos deixar de observar a diferença entre norma e texto para, por exemplo, controlar-lhes a constitucionalidade. Então, toda vez que vamos dar concretude a uma norma, né, ou mesmo a deduzir um sentido de uma norma abstrata e geral, nós precisamos observar que essa aplicação deve estar em compasso com o texto constitucional. Aí surgem aqui as ideias de controle de constitucionalidade, que uma delas é a constitucionalidade do sentido, né? Eu posso dizer a constitucionalidade do enunciado do texto, posso dizer que uma lei não serve para ser aplicada, ela é inconstitucional, né? Então, por exemplo, a lei que diz que não será declarada nulidade, o texto de lei, né, o artigo lá 566 do Código, que não será declarada nulidade quando não houver prejuízo para o alcance da verdade substancial ou para a decisão da causa. Esse artigo parece não prestar para aplicação. Por quê? Porque ele acaba permitindo a prevalência dos fins sobre os meios. Aí a gente pergunta, e a obtenção de uma confissão sob tortura ou sob ameaça? Né? Digamos que a confissão represente uma verdade, mas foi obtida sob ameaça. Ela deverá ser utilizada com base no artigo 566? Nos parece que, no processo penal, os fins não devem justificar os meios. Os meios são substância. Então, esse artigo seria inconstitucional por completo. De outro lado, existem artigos que você pode encontrar sentidos constitucionais, né? Então, o que é um sentido constitucional do artigo? É que você consegue dar utilidade a ele. Existem 2 sentidos inconstitucionais e um constitucional. Você faz interpretação conforme a Constituição. O sentido é este, não aquele. Por outro lado, existem vários sentidos possíveis e um que é um sentido inconstitucional. Aí você faz nulidade parcial sem redução de texto. Essas 2 interpretações são faces da mesma moeda e são muito importantes. Então, na hora, por exemplo, de aplicar uma regra de calibração, que seria o desvio de consequência, você só vai aplicar quando o sentido não resvalar em inconstitucionalidade, né? Então, gente, esse nosso capítulo, ele traz os parâmetros, né, para você identificar como a norma deve ser construída e aplicada a partir do texto. É uma forma de controle, né? E esse controle, por exemplo, ele não pode ser feito sem parâmetros, né? Dizer que está controlando sem parâmetros é algo que não faz sentido. Então, por exemplo, eu quero afirmar a verdade no processo. A gente costuma dizer, eu acho que é o único livro que fala isso, a gente costuma dizer que a verdade no processo penal é mais do que formal. Não é verdade real, nem é verdade formal. Ela é mais do que formal, né? E por que seria mais do que formal? Ela teria uma ideia, em relação, por exemplo, à confissão, de proteger a afirmação do processo em relação à confissão, a afirmação por provas relativamente à confissão. Por exemplo, eu não posso considerar prova suficiente se há confissão do imputado, né? Ainda que a pessoa confesse, olha, fui eu que fiz, está aqui, né? Aquilo ali não vale sozinho. Então isso significa uma formalidade que nós não podemos transpor sem outros elementos probatórios. Então, em relação à confissão, é proibida a confissão do imputado valer sozinha, está no artigo 158, né, em diante. É proibida também a colaboração premiada valer sozinha,
Então a colaboração premiada não serve para condenar, ela precisa de outros elementos. Hoje, inclusive, para você acionar alguém judicialmente, ela precisa de base, né, com outras provas, só a colaboração não vale. Por exemplo, o silêncio do réu também não tem o condão de afirmar verdadeiros os fatos. Então o silêncio do réu é relevante lá no processo civil. Se você fica em silêncio, se você não contesta, o juiz pode entender que são verdadeiros os fatos afirmados na inicial. Mas no processo penal não é assim. No processo penal é assegurado o silêncio a você, né? Então essa ideia de ser assegurado o silêncio representa o indicativo de que a verdade, nossa verdade, é uma verdade mais do que formal, né? Então os elementos de investigação que estão no artigo 155 também não valem sozinhos como provas, ressalvadas as provas antecipadas, as provas cautelares e as provas irrepetíveis. Então, lá no artigo 155, né? Então, é também um limite. É por isso que nós dizemos, então, que a nossa verdade não é verdade real. É uma verdade que depende de formalidades rigorosas, com o objetivo de controlar o ser humano, né? O ser humano tende a se equivocar, né? O ser humano tende a abusar. Então, como podemos controlar o ser humano em relação a si mesmo? Controlar o homem de si próprio, por intermédio desses esquemas padrões. Né, por intermédio de um esquema intelectivo, né? Então, pessoal, a nossa ideia, ela sempre enfatiza uma questão relacional. As normas se relacionam. Então, nunca você vai produzir algo se não tiver uma justificativa antecedente bem precisa, tá? E esse percurso, a delimitação desse percurso, ela é muito relevante. Bom, a gente hoje está concluindo, né, o nosso encontro, muito bacana aí. Eu agradeço a participação. Lembrem de mandar aquele aviãozinho, olha, aconteceu a live, está lá disponível. Quem não se inscreveu ainda, vai lá no canal YouTube, se inscreve, aperta no sininho para receber as atualizações. Nós estamos com o apoio da editora Noesis. Nosso livro está disponível também em e-book, tá? Nós temos também um conteúdo digital de curso, né, especialmente gravado para dar potência técnica e domínio ao processo penal, teoria técnica e domínio. E no livro também tem vídeos para quem compra, né? Aí tem vídeos ao final do capítulo, né? Então tem um número que a pessoa obtém, né? Aí acessa lá o vídeo, é um vídeo-aula por capítulo. Além disso, um diferencial importante são os índices remissivos, por assunto e por artigos, né? Foi justamente a maneira como eu aprendi a estudar. Aqui tem Felipe, que não me deixa mentir, que foi meu colega, gostava muito de levar um livro para ficar estudando antes da aula, e uma das formas de estudar era com 2 livros, realmente. Um que tinha índice remissivo, né, por assuntos e por artigos, e outro que tinha a exposição analítica dos artigos comentados. Então eu fazia uma relação entre um livro e outro, e isso me dava uma potência fenomenal, além de ficar riscando, colocando asteriscos, né? Então, assim, do que eu estou expondo aqui para vocês é resultado de estudos ao longo de 20 anos, né? Então, aquilo que para a pessoa acessar precisaria estar com acesso assim, muito sinuoso, você aqui não tem bem um atalho, não é um atalho, mas é uma documentação do que foi estudado durante esse tempo todo. O livro, Felipe, você encontra aqui na livraria do Clayton, é a Nova Livraria, né? Ela fica lá em frente ao Sesmac, mas também tem na internet, tem na Amazon, tem na própria editora Noesis e tem em forma digital, tanto este como o da teoria das nulidades, tá? Aos amigos que vão chegando agora, a live está se encerrando, né? A gente já estourou aqui o nosso tempo, mas quero desejar-lhes um ótimo fim de semana, dizer que está salvo aí para vocês estudarem, né? É uma forma de facilitação do acesso. E lembrando que segunda-feira tem mais, né? Segunda e terça. Então a gente está chegando já na metade do nosso conteúdo. Essa é a live número 19. O livro tem 41 capítulos, então semana que vem a gente passa da metade. A gente vai encerrar a semana lá pela live de número 21, né? 22, tá? Bacana? Aqui tem gente de Sergipe, Mariese. Eunice está sempre.
Na minha bio tem lá, Felipe, bem lembrado, tá lá guardado, né? E no mais são temas que, isso não é demais frisar, são temas que eram pouco acessíveis, né? Ou seja, o propósito foi realmente didático, de tornar esses assuntos também palatáveis, sem perder a profundidade, né? Então, muito obrigado, um excelente fim de semana. Aqui, Isabela Pernambucana também, né? Na verdade, tem muita coisa de Pernambuco aqui no livro, viu, Isabela? Tem Lourival Villanova, né? Tem um pessoal que nos inspirou, tem um pouco de Ponte de Miranda, a Escola Paulista da PUC também, né? E a gente faz essa relação entre os autores, tá? Obrigado aí, Felipe, valeu. Viu? Um ótimo fim de semana. Eu quero desejar de todo o coração um fim de semana muito, muito agradável, né? Com muita luz para repor as energias. E aproveitem aí a sexta-feira. A xícara, eu só quero dizer que não é de ouro, tá, Fê? Parece até que é, né? Mas é bacana, mas é bem mais simples do que a ideia de ser de ouro, né? É mais um adorno decorativo aqui da nossa... que eu devo a Mariana isso, né? Ela que prepara. Então, obrigado, Mariana, por essa... uma coisa que o homem sozinho não faria, né? Essa colocação do toque feminino dá um upgrade, né? Viu? Um abração, beijo aí no coração de todos e até a próxima. Segunda-feira a gente tá aí, segunda-feira, 6 horas. A partir de 6 horas nós começamos, tá? A Mariana tá aí dando o aceno. Obrigado, Mari. Valeu.